Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e também esteja com toda a tua casa. Que os céus abram as janelas para derramar sobre você e a sua casa bênçãos sem medida. Deus é contigo, louve a Deus. Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar, na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos,
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, meu Deus, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, e sempre, Senhor, é agradecer. Agradecer porque Tu és Deus. A história deste mundo, ela não caminha para uma tragédia. A ciência pode até dizer que a temperatura da Terra vai subir para 60 graus, que haverá inundações, que haverá muitas tragédias, mas isso não marca o fim da história da humanidade. O que marca o final da história da humanidade é saber, ou sabermos, que temos um Deus que tem o controle de toda a história na palma das suas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, não fomos abandonados, não fomos esquecidos, mas o Senhor previu todos esses acontecimentos para nos advertir e para nos aproximar do Senhor, para nos fazer chegar-se a Ti enquanto a gente pode achar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, que nunca desistiu do nosso planeta, nunca desistiu de cada um de nós, a ponto de enviar Teu próprio Filho como sacrifício expiatório para perdão dos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, porque Tu és Deus onisciente, Tu és Deus onipotente, onipresente, Tu és imutável, eterno, Tu és amoroso. Muito obrigado, Senhor. Mas nossa vida pessoal, Senhor, em nosso dia a dia, muitas vezes soltamos a Tua mão, ou melhor, agimos por conta própria, modificamos o nosso próprio destino através de decisões equivocadas, nos machucamos, nos ferimos e muitas vezes, ó Deus, no fundo do poço, ainda tentamos sobreviver sozinhos sem a ajuda do Senhor. Assim está esse planeta, onde o ser humano busca de todos os lados e de todas as formas achar um caminho para salvar o planeta sem a presença, sem a intervenção do nosso Deus. E também na nossa vida pessoal, muitas vezes nós não queremos depender do Senhor, não queremos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e coloca a Tua mão poderosa sobre nós e abençoa-nos, cura-nos, salva-nos, perdoa-nos e transforma-nos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós oramos agora pela iluminação do Espírito Santo, para que Ele fale conosco e que através da Tua palavra possamos ser edificados e santificados para o crescimento espiritual em Jesus Cristo. Que possamos ser santificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, no agir do Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, vamos ler o verso 9 e verso 10. Versículo 9 está escrito assim, João diz: achei-me, eu, João, irmão de vocês, companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Existem aqui duas razões para João estar preso na ilha de Patmos. Primeiro, ele era fiel à palavra. Segundo, ele dava testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. O escândalo do primeiro século foi esse. Um ser humano desceu do céu, Deus se tornou homem, a encarnação de Jesus Cristo, e como homem ele foi sacrificado numa cruz, e o sacrifício dele é o sacrifício perfeito oferecido por Deus para libertar todo o ser humano do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus Cristo, ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Então João estava preso na ilha de Patmos por causa desses dois motivos.
Primeiro, ele era fiel à palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17, a gente lê assim, ó. Leia comigo, João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? A palavra de Deus. Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia, inclusive, ela não tem divisão. Tá? O ser humano, a partir do 4º século, é que eles vão dividir a Bíblia em duas partes, Velho e Novo Testamento. Mas para os primeiros cristãos, não existia essa divisão. Até o pessoal diz que a divisão foi para fins didáticos. Tudo bem. Agora, o Velho Testamento, ele é a profecia. Digamos assim, ele é a luz para o futuro. O Novo Testamento, além de ser a luz para o futuro, ele é uma luz que nos ajuda a enxergar o passado. O Novo Testamento é a confirmação do Velho Testamento. Então ele é uma luz que aponta para o passado. No passado Deus disse o que ia acontecer. E aí o Novo Testamento aponta para o acontecimento. Jesus Cristo veio e morreu por todos. Então a Bíblia, Velho e Novo Testamento, é a palavra de Deus. Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito assim. Ó. Leia comigo. Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 está escrito. Toda a Escritura, e aqui é Paulo que está falando, Novo Testamento, por volta do ano 65, 66 depois de Cristo, ele está dizendo que toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro vai dizer que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, quem rejeita a verdade, rejeita o próprio Deus. Então, a Bíblia é a verdade. Então, o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9 e 10, está escrito que João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Que testemunho é esse? O testemunho, eu já expliquei, você pode achar isso aí, esses 5 temas do testemunho de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 17 até o 38. Primeira coisa, Jesus Cristo é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele existia antes de criar todas as coisas. Mas ele não se satisfez em permanecer sendo Deus. Então ele vai assumir a natureza humana, ele vai encarnar. Ele vai se tornar uma criança. Então, a verdade é que Pedro vai apresentar em Atos 2. Ele é Deus, e Deus tem um plano para resgatar o ser humano. Então, para que Deus resgate o ser humano que transgrediu a lei, Deus se torna homem. Jesus Cristo veio, ele encarnou. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude do tempo, cumprida a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam escravizados pela lei. Então essa era a segunda verdade pregada do testemunho de Jesus Cristo. Ele é Deus, ele se torna homem. Terceiro, ele é sacrifício perfeito pelo pecado de todo ser humano. Então ele vai morrer. Jesus Cristo vem com a missão de morrer pelo ser humano, de substituir o ser humano que havia transgredido a santa lei de Deus. Terceiro, testemunho, né? Ele vem, ele morre. Quarto, ele subiu, ele ressuscitou. Ele é Deus, ele nasce como homem, Deus se torna homem, né? Aí Jesus Cristo vai ser chamado Filho do Homem, ou Emanuel, Deus conosco, ou Deus entre nós. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele ressuscita dos mortos. A sepultura não consegue segurar a Deus. Ele morre como homem e ele ressuscita como homem. Mas agora, ao ressuscitar, ele resgata a sua natureza total divina. Então ele agora é o Deus homem. Jesus Cristo, ainda no céu hoje, tem essas duas naturezas. A natureza de Deus e a natureza do homem. Ele é Deus homem. E quinto, esse Deus que se tornou homem, que morreu, que ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Então, João capítulo 1, versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, está dizendo que João está preso. Por quê? Porque ele testemunhou da vida e ministério de Jesus Cristo. O resumo do testemunho de Jesus Cristo pregado no primeiro século era: Deus se torna homem, Deus morre, Deus ressuscita, Deus sobe para o céu e ele vai voltar como Deus homem, como rei vitorioso. Então eles estão sendo perseguidos. Se você observar todo o livro de Atos, as epístolas, o livro de João, principalmente o livro de João, a gente vai encontrar justamente essa nota tônica. O verbo se fazendo carne, morando entre nós, morrendo por nós, ressuscitando por nós, subindo ao céu por nós e preparando-se para nos levar para o céu, para viver conosco para sempre. Essa é a temática do Novo Testamento. E João está preso justamente por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus. E aí vem o versículo 10. O versículo 10 está escrito assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. E eu quero parar por aqui, né? E essa expressão, e ouvir uma voz atrás de mim, diz o verso 10, ouvi uma voz atrás de mim, uma grande voz, como de trombeta. Então, João ouve uma voz, e essa expressão aqui, a expressão é dia do Senhor. Então, na mensagem anterior eu li 4 textos, citei 4 textos, Isaías 2:12, né? Leia comigo, vamos ler os 4 textos, porque eu acho que se você ficou com dúvida, é possível que você possa entender errado a mensagem de Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Isaías 2, versículo 12, está escrito assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra os soberbos. Então esse dia aqui está falando de evento. Está falando de um dia especial de vingança, em que Deus virá vingar ou fazer justiça. A palavra vingar é muito pesada. Algumas pessoas acham muito pesada, Deus vingando. Não. Por quê? Porque Deus não vai trazer vingança contra o ser humano. Aqui diz que ele vai trazer vingança contra a soberba do ser humano, o orgulho do ser humano. E, de acordo com a teologia, o pior pecado na terra é o orgulho. O pecado quase que imperdoável, apontado na Bíblia, é o orgulho. Inclusive foi o pecado de Lúcifer, que ele nunca se arrependeu. O orgulho de Lúcifer foi que ele desenvolveu um sentimento, uma autoestima tão elevada de si mesmo, uma visão tão equivocada, mas elevada de si mesmo, que ele disse que não precisava se arrepender. Ele não tinha do que se arrepender. É como se ele dissesse: eu não fiz nada errado. Então Deus vai punir aqui a soberba. O interesse de Deus não é punir pessoas, mas é punir o pecado. Cuidado para você não relacionar as coisas como sendo iguais, porque não é igual. Deus ama cada pecador deste planeta.
Aliás, 1 João, capítulo 2, versículo 2, está escrito, ó, lê comigo. 1 João, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim. Ó. Olha que coisa linda. 1 João 2, 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então Deus ama cada pecador desse planeta. Não importa o que você está fazendo, não importa os caminhos que você está trilhando, não importa as decisões que você está tomando. O sacrifício de Jesus Cristo foi por você. Agora, se você rejeita esse sacrifício, aí é uma escolha pessoal. Deus não interfere nas nossas escolhas pessoais. Nosso destino é traçado pelas nossas escolhas. Romanos capítulo 5, versículo 5, está escrito que Deus ama cada pecador. Foi capaz, inclusive, de matar seu próprio filho para salvar o pecador. Leia comigo. Romanos 5, versos 5 e 8. Romanos 5, versos 5 e 8. Olha o que está escrito. Verso 5 diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos dá. Versículo 8. E Deus mesmo prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo sido sacrificado, ou ter morrido pelos pecadores. Diz o versículo 9 que Deus mata o seu Filho quando nós ainda éramos seus inimigos. Então Deus ama cada pecador. Agora, o que diz Isaías 2,12? Diz assim: porque o dia do Senhor é contra todos os soberbos, os orgulhosos, aqueles que não se arrependem. Então veja que aqui está falando de um dia específico, um dia no futuro, um evento no futuro. Vamos para o outro texto. O outro texto está em Joel, capítulo 2. Eu falei que Joel 2 é um texto que fala sobre salvação. E o dia que Joel fala 2, versículo 31, ele fala justamente do que aconteceu no Pentecostes, no primeiro século, né? No ano 31, os discípulos recebem o Espírito Santo, e aí se cumpriu Joel 2,31. Então, o dia de Joel 2,31 já se cumpriu. Mas, observe, podemos até dizer que, paralelamente, secundariamente, o dia de Joel pode acontecer ainda no futuro, no segundo derramamento do Espírito Santo, que nós acreditamos que vai ocorrer em nossos dias. Né? Um segundo derramamento do Espírito Santo, chamado na Bíblia de chuva temporã e chuva serôdia. Então, a primeira parte do dia de Joel 2 já se cumpriu. Pode ter uma segunda parte? Pode. E vai ter? Vai. A gente crê, porque a Bíblia é a verdade. Joel 2,31 está escrito: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui, Joel está falando do derramamento do Espírito Santo, que ocorreu no primeiro século, no dia de Pentecostes, no ano 31. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso já se cumpriu no dia de Pentecostes. Se você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro vai explicar o derramamento do Espírito Santo justamente com base em Joel 2, 30 e 31. Versículo 30 diz assim, versículo 28 em diante diz assim: depois acontecerá que derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o Espírito do Senhor. Mostrarei sinais no céu, mostrarei sinais na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em sangue, a lua não dará sua claridade. No dia da morte de Jesus Cristo,
houve um eclipse solar, a Terra se tornou negra como uma crina, né? Houve uma escuridão tremenda, o sol se pôs ao meio-dia, por causa da morte de Jesus Cristo. Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então já se cumpriu a primeira parte. Mas nós cremos, de acordo com o próprio Joel 2, versículo 22 e 23, Joel 2, versículo 12 a 15, haverá um segundo derramamento do Espírito Santo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Como preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo, haverá um segundo derramamento do poder do Espírito Santo na chuva serôdia. A chuva de Pentecostes, no ano 31, foi a chuva temporã. E a chuva que vai cair sobre nós agora, a chuva do Espírito Santo que vai cair sobre nós agora, é a chuva serôdia. É aquela que prepara o grão para a colheita. Então haverá uma preparação para a colheita, para a vinda de Jesus Cristo. Então nós todos seremos transformados pelo Espírito Santo para encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Então Joel 2 está falando do dia do Senhor como o dia da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vinda de Jesus Cristo. O livro de Amós, capítulo 5, né, também fala, versículo 5, fala que por que a gente deseja o dia do Senhor? Né? Aí ele diz, por que vocês desejam aquele dia se ele é tão terrível? O livro de Amós aponta que o dia aqui é o dia do juízo. É o dia do julgamento final. E, inclusive, esse julgamento aqui não tem nada a ver com o julgamento pré-advento. Tem que ver com o julgamento executivo de Deus. O juízo executivo de Deus, quando Deus eliminará da terra para sempre todo o mal. E o livro de Sofonias também fala que a gente não deve desejar esse dia. Porque é dia de escuridão, é dia de juízo. É dia de vingança. É dia em que você e eu vamos... verso 16, olha o verso 18 assim. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Por que vocês estão desejando esse dia? Ele é dia de trevas, não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com um urso. Como se, estando em sua casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor de trevas e não de luz? Não será completa a escuridão, sem nenhuma claridade. Então observe que esse é dia de juízo. Agora, Renivaldo, esses textos, João está se referindo a esse dia, a esses dias? Isaías 2 fala o dia em que Deus vai cobrar vingança contra os soberbos. Joel fala do dia da primeira vinda de Jesus Cristo, onde ele traz salvação, ele traz o Espírito Santo, ele traz esperança. Amós já fala do juízo, o dia de vingança, o dia em que Deus vai realmente recompensar o ser humano pelas escolhas que fez. Você encontra isso também em Sofonias, tá bem? Inclusive o livro de Sofonias diz que você não deve desejar o dia do Senhor. Mas vamos para Malaquias. Malaquias capítulo 4 fala da segunda vinda de Jesus Cristo, não fala nem da primeira, fala da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Ele vai dizer assim a partir do versículo 4, né? Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual eu lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Também essa profecia aqui se cumpriu em duas partes.
ou ela se cumpriu numa parte e vai se cumprir na segunda parte, na segunda vinda de Jesus Cristo. A vinda de Elias era a vinda de João Batista. E a vinda de Elias é o surgimento da igreja verdadeira. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. O remanescente. O remanescente de Deus é o Elias. O Elias veio para preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo no primeiro século. João começou a pregando aí por volta do ano 18, depois de Cristo, né? Já dentro da era cristã, ele começou a pregar o batismo do arrependimento por volta do ano 18. No ano 31 ele batiza, no ano 27 ele batiza Jesus Cristo. Jesus Cristo então começa seu ministério no ano 27 e no ano 31 ele é sacrificado por nós. Então se cumpriu esse dia aqui, eventos, vinda de Jesus Cristo, juízo de Deus. Aí nós vamos para Isaías, porque você viu aqui até aqui que dia do Senhor aqui é evento. É uma data futura onde Deus age na história em favor de seus filhos. Será que João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, está falando de dia futuro, de evento em que Deus vai agir pontualmente na história para a intervenção dos seus filhos? Não é o que o texto aponta. E a teologia moderna não discute mais essa questão de dia do Senhor em Apocalipse como um dia de evento futuro. Inclusive eu li em alguns sites, alguns comentaristas na internet, que ainda insistem em dizer que o dia do Senhor aqui são eventos futuros. Embora Malaquias capítulo 4 aponte que existe um segundo Elias, assim como existe um segundo derramamento do Espírito Santo, de Joel 2, existe um segundo Elias, que é o remanescente de Deus dos últimos dias, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, existe um remanescente, existe um segundo Elias, que deve pregar a última mensagem de advertência ao mundo antes de Jesus Cristo voltar. Apocalipse, inclusive 18, versículos 1 a 4, aponta para esse remanescente como iluminando a terra com a glória do Senhor, que é o Espírito Santo. Então haverá um segundo derramamento do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso na nossa série 2024, mas você tem que ter certeza, você pode ter certeza que haverá uma manifestação especial do Espírito Santo nesses dias finais para preparar um povo para encontrar-se com Jesus Cristo nas nuvens dos céus. A chuva serôdia é uma realidade para o cristianismo. Infelizmente, nós temos hoje, dentro do cristianismo, uma corrente muito forte pregando a não existência do Espírito Santo ou pregando que o Espírito Santo não é Deus. Cuidado, porque o Espírito Santo é o agente de Deus atuando na história para o cumprimento de toda a vontade de Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, não está se referindo ao dia do Senhor como um evento futuro, apontando para acontecimentos da vinda de Jesus Cristo, tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda. Então nós encontramos uma interpretação na Bíblia, que é Isaías capítulo 58, que aponta que o dia do Senhor é o sábado. Inclusive o próprio mandamento, depois a gente vai ler o mandamento. Leia comigo Isaías 58, versículo 13 e 14, está escrito assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, observe, meu santo dia. Essa expressão, meu santo dia aqui, já está dizendo que dia do Senhor é o sábado. Porque Deus está dizendo que o sábado é do Senhor. Jesus Cristo, inclusive, disse isso. A gente vai ler o texto. Observe, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor. Então João esteve em visão em que dia? Não foi apontando para um dia futuro. Ele esteve em visão no sábado. Deus deu a João uma visão especial no sábado. Renivaldo, mas o sábado não é dia de trabalho. E a visão diz que João tinha que escrever. Observe, meus irmãos, eu fico triste e preocupado porque muita gente tem um pensamento, uma visão completamente equivocada do sábado. Pensa que guardar sábado, santificar o sábado é parar de trabalhar. Não existe isso na Bíblia. Existe você abrir mão dos seus interesses pessoais pelos interesses de Deus. João está na ilha de Pátimo porque ele está escravizado pelo Império Romano, porque ele pregava a palavra de Deus. Ele está aí preso porque ele dava testemunho de Jesus Cristo. E agora Deus vem confortar e consolar seu filho no sábado. Isso nos lembra Gênesis capítulo 3, né? Onde Deus todos os dias vinha na viração do dia, no pôr do sol, Deus aparecia a Adão e Eva para estar com eles, para entreter comunhão com eles e eles com Deus. Jesus Cristo aparece a João no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. O próprio mandamento confirma isso. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Êxodo 20, versículo 8, olha o que está escrito. O próprio mandamento diz que o sábado é o dia do Senhor. Êxodo 20, versículo 8, está escrito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar e vai fazer todas as suas obras pessoais, né? Vai cuidar do seu comércio. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Aí nós encontramos na versão católica, João capítulo 1, versículo 10, dizendo que João foi achado em espírito no domingo. Mas a Bíblia continua dizendo que o sábado, Isaías 58, versos 13 e 14, é muito claro. O sábado é o dia do Senhor. O próprio mandamento diz, o 7º dia, o sábado, é do Senhor. Aí Jesus Cristo confirma isso, Marcos capítulo 2, versículo 27, está escrito, olha, Marcos 2, 27, Jesus Cristo vai dizer, os 2 últimos versículos, 27 e 28, diz assim: e lhes acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, João, no Apocalipse, ele não está se referindo ao dia do Senhor como evento futuro, quando Deus vai intervir na história para resgatar seus filhos. Apocalipse capítulo 1 aponta para o sábado. O sábado em que Deus, deixando os seus afazeres, deixando a administração do universo, ele prefere ir para a ilha de Patmos, estar com o seu filho, confortar seu filho, abençoar seu filho. João está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Todos os mandamentos de Deus são a verdade. Leia comigo Salmo 119, versículos 86 e 151. O versículo 86 está escrito: todos os teus mandamentos são a verdade. Ou algumas versões vão dizer, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Verso 151. Aqui é bem mais específico. 151 diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Verso 142 diz que toda a lei é a verdade. Toda a lei é a verdade. Então o sábado é a verdade. O dia do Senhor é o sábado. O próprio cristianismo moderno admite já que existem 2 dias. O sábado, o dia do Senhor, segue aí
judeus, adventistas e outros cristãos que admitem que o sábado é o dia do Senhor, e nós temos aí uma corrente protestante que segue a doutrina católica do domingo como dia do Senhor. E agora, meu irmão, minha irmã, você tem que escolher. Eu sei que você pode até cancelar a sua inscrição no meu canal, mas eu não posso deixar de dizer a verdade para você. De acordo com a Bíblia. Lembrando que a palavra domingo não está na Bíblia, tá? Domingo não existe na Bíblia. Mesmo porque a palavra domingo, Sunday, é chamado dia do sol. Inclusive os romanos, né, que adoravam o sol, então eles estabelecem o primeiro dia da semana como um dia de repouso. Lembre-se que foi no quarto século que se introduziu na igreja a adoração aos mortos, a adoração aos apóstolos, a adoração aos santos, à Virgem Maria. Então, falsas doutrinas, nós vamos explicar isso melhor na quarta igreja, quarta ou quinta igreja, né? Em que houve, que vai cobrir o quarto século, acho que é a terceira igreja. O quarto século, essa igreja, ela vai morrer. Por quê? Porque ela vai abandonar a verdade, a palavra de Deus, para seguir ensinamentos humanos. Então, eu e você hoje temos que tomar uma decisão. Temos que fazer uma escolha. Porque se a Bíblia fala que existe o dia do Senhor no futuro, para um dia de vingança, um dia de julgamento, um dia de salvação, um dia de sentença, então o dia do Senhor, em Apocalipse, é o sábado. Se o cristianismo moderno adota o domingo como dia do Senhor, é uma interpretação puramente católica, humana, não é divina. Interpretação de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, é o dia do Senhor é o sábado. E agora nós temos duas escolhas. Nós temos o sábado como dia do Senhor e nós temos o domingo como dia do Senhor. E cabe a você obedecer a Deus ou obedecer o mandamento humano. Cabe a você escolher receber o selo de Deus. Nesse caso, Apocalipse 7 aponta que o sábado é o selo de Deus. E Apocalipse capítulo 13 aponta que o primeiro dia da semana é o selo humano. Ou é o selo da besta. Ou é a marca da besta. Todo ser humano vai ter no final da história desta terra ou o selo de Deus, ou o selo do pecado, o selo da besta. Cabe a você decidir hoje se você quer obedecer o mandamento de Deus ou se você quer obedecer o mandamento humano. Cabe a você escolher se você quer guardar a palavra de Deus, se você quer ser fiel à palavra de Deus como João, ou você quer ser fiel à palavra do ser humano. João está aí preso na ilha de Patmos por causa da palavra. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ele estava sendo perseguido, maltratado e foi jogado no cordão de azeite por causa da palavra de Deus. Por causa do testemunho de Jesus Cristo. E eu e você? A humanidade está dividida em duas classes. Os que pertencem a Deus, observam os mandamentos de Deus. Os que não pertencem a Deus, observam os mandamentos humanos. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 15 que a gente tem que fazer uma escolha. Que todo ser humano precisa fazer uma escolha. Hoje muita gente, não percebendo, vai ter que fazer uma escolha. Apocalipse capítulo 13, quando a gente for explicar Apocalipse capítulo 13, eu vou trabalhar só essa questão. Porque Apocalipse capítulo 13 fala de escolha. Fala de uma marca da besta que será colocada em todo ser humano que não tem a marca de Deus, que não tem o selo de Deus. E o selo de Deus é o sábado. O dia do Senhor é o sábado. O dia de Deus é o sábado. Para os filhos de Deus existe um descanso e esse descanso é o sábado. Um dia para você encontrar-se com seu Deus e receber as bênçãos propostas por Deus para o sábado. O sábado foi abençoado, Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou no sábado. Então a palavra descanso aí
é uma palavra que remete ao fato de eu e você poder desfrutar da alegria da presença de Deus. E descanso físico, mental e espiritual. Santificação é o crescimento em Jesus Cristo. E as bênçãos, Isaías 58, Deus promete sustentar você. Não deixar faltar nada na tua vida se você decidir ser fiel ao mandamento. Quer você ser fiel a Deus? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua proteção. Aceite a gente, cure a gente e ajude-nos, ó Deus, hoje a abrir o coração ao teu mandamento. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.